Estava dirigindo pelas estradas sinuosas de Minas Gerais, cortando as serras com uma carga de produtos químicos. A estrada é traiçoeira, cheia de curvas fechadas e subidas íngremes. Eu conheço esse trecho como a palma da minha mão, mas naquela noite algo parecia diferente. O céu estava estranho, com uma tonalidade azulada que eu nunca tinha visto antes. Enquanto subia uma das colinas mais íngremes, notei um brilho intenso, refletindo no para-brisa, vindo de um ponto no céu que não era visível pela janela. A princípio, pensei que fosse algum tipo de avião ou até mesmo um satélite, mas a luz começou a se mover de uma forma que nenhum avião ou satélite poderia. Ela se aproximava lentamente, como se estivesse me seguindo. Tentei me concentrar na estrada, mas a curiosidade e o medo começaram a tomar conta. Senti um calafrio subir pela espinha, como se uma presença invisível estivesse me observando de perto. Conforme a luz se aproximava, meu rádio começou a pegar interferência, emitindo um som agudo e irritante. Tentei mudar a estação, mas nada além daquele ruído esquisito saía dos alto-falantes. Olhei novamente para a luz e percebi que ela não era uma só. Havia várias, formando um círculo perfeito acima de mim. Eram como olhos, observando cada movimento que eu fazia. O caminhão começou a perder potência e tive que jogar para o acostamento. A estrada, antes deserta, agora parecia o palco de algo incompreensível. As luzes pararam diretamente acima de mim, girando lentamente, como se estivessem me analisando. Eu não conseguia mover um músculo, como se algo tivesse tomado controle do meu corpo. A sensação era de que o tempo havia parado. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas de repente tudo voltou ao normal. As luzes desapareceram tão rápido quanto apareceram, e o motor do caminhão voltou à vida. Continuei dirigindo, mas a mente estava a mil. Tentei racionalizar o que tinha acabado de acontecer, mas não havia explicação. Cheguei ao destino com uma sensação de que não estava mais sozinho naquela viagem. Outros caminhoneiros falaram sobre avistamentos parecidos, e todos concluímos que naquela estrada não estamos sozinhos. Algo lá fora está nos observando, e nós nunca saberemos o que realmente é. Dirigir à noite sempre foi um desafio, mas naquela madrugada em uma estrada de Minas Gerais, eu me sentia mais alerta do que nunca. Carregava uma carga de frutas, e a estrada estava deserta. Apenas eu e o som constante dos pneus no asfalto. As estrelas estavam brilhando intensamente, algo raro nessa época do ano. Eu já estava acostumado a longas jornadas noturnas, mas algo naquela noite parecia diferente. Em um trecho entre as montanhas, percebi algo incomum no céu. Uma luz que não se movia como um avião ou helicóptero. Ela pairava, brilhando em um tom laranja forte, quase como se estivesse queimando no céu. Tentei ignorar, focando na estrada, mas a luz começou a se mover lentamente, como se me seguisse. Meu corpo inteiro ficou tenso, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Minutos depois, a luz se dividiu em 3, formando um triângulo perfeito. Elas desciam cada vez mais, como se quisessem me alcançar. O medo me invadiu, mas continuei dirigindo, sentindo que parar seria ainda mais perigoso. As luzes pareciam brincar comigo, aparecendo e desaparecendo, sempre me mantendo na defensiva. Por um momento, achei que estava ficando louco, mas não havia como negar o que estava vendo. Quando finalmente consegui desviar os olhos para o painel, o relógio mostrava que se passaram apenas alguns minutos desde o primeiro avistamento, mas parecia que eu estava preso naquele trecho da estrada por horas. O rádio, que estava sintonizado em uma estação qualquer, começou a tocar uma música distorcida, como se estivesse sendo puxada de outra dimensão. O som era inquietante e eu não conseguia desligar. As luzes começaram a se afastar, subindo de volta para o céu até desaparecerem entre as estrelas. Segui viagem, com o coração disparado e a mente confusa. Ao chegar ao posto de gasolina mais próximo, comentei o que aconteceu com outros motoristas. Eles ficaram em silêncio, mas seus olhares diziam tudo. Eles também já tinham visto as luzes. Era como se fosse um segredo entre nós, algo que ninguém mais acreditaria, mas que todos temíamos. A estrada, naquela noite, havia mostrado que há mais coisas entre o céu e a terra do que imaginamos, e não somos os únicos viajantes por essas rotas. Era uma noite tranquila em uma estrada de Minas Gerais, e eu estava transportando uma carga de minério. A viagem estava indo bem, sem problemas, até que avistei uma luz brilhante no retrovisor. Inicialmente achei que fosse outro caminhão, mas a luz estava alta demais para ser farol. Ela estava pairando no céu, seguindo o caminhão a uma distância constante.
O mais estranho é que, por mais que eu acelerasse ou diminuísse a velocidade, a luz permanecia na mesma posição, como se estivesse sincronizada com meus movimentos. Senti um arrepio percorrer minha espinha e o medo começou a se instalar. Eu conhecia aquelas estradas, sabia que não era o único a ver coisas estranhas por ali, mas estar sozinho naquela escuridão tornava tudo mais intenso. Continuei dirigindo, tentando ignorar a presença daquela luz. Liguei o rádio para abafar a ansiedade, mas só consegui sintonizar estática. A luz começou a pulsar, emitindo um brilho forte que iluminava a estrada à minha frente, quase como se fosse dia. Meu coração disparou e eu comecei a suar frio, segurando o volante com tanta força que meus dedos começaram a doer. Então, algo ainda mais bizarro aconteceu. A luz começou a se aproximar rapidamente e, de repente, tudo ao meu redor ficou completamente escuro. Não enxergava um palmo à frente, como se o mundo ao meu redor tivesse sido apagado. A única coisa que sentia era o caminhão em movimento e a presença daquela luz ao meu lado. De repente, tudo voltou ao normal. A luz desapareceu, o rádio voltou a funcionar e eu estava de volta à estrada, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não tinha sido apenas minha imaginação. Parei no primeiro posto de combustível que encontrei e compartilhei a experiência com outros caminhoneiros. Um deles, um veterano da estrada, apenas assentiu e disse que as luzes são algo que você não explica, só aprende a conviver. Eu nunca mais vi aquela luz. Mas toda vez que passo por aquele trecho da estrada, não consigo evitar de olhar para o céu esperando que ela volte. Porque, naquele momento, você percebe que a estrada esconde muito mais do que buracos e curvas. Ela guarda segredos que preferimos não desvendar, mas que de vez em quando vêm à tona, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios das estradas, não esquece de curtir, seguir, comentar o que achou e compartilhar com os amigos. É mais uma dessas noites intermináveis na estrada e eu estou a caminho de Juiz de Fora, com uma carga de grãos. A rodovia está vazia, só eu e o som do motor. O que no começo é até reconfortante. O céu está encoberto, sem lua, e as estrelas se escondem atrás de nuvens pesadas. O clima está perfeito para dirigir, fresco, mas com uma umidade no ar que promete uma chuva a qualquer momento. Então, na altura de um trecho deserto da BR-40, começo a perceber algo diferente no horizonte. Primeiro, é só um brilho, como se o farol de algum veículo estivesse virando uma curva adiante, mas a luz não se move. Ela só fica ali, no meio do céu, pulsando lentamente. Passo pelo que parece ser uma fazenda abandonada, e aquela luz continua a se destacar, agora maior e mais intensa. Tento me convencer de que é só um reflexo de alguma coisa, talvez de uma antena de rádio ou algum tipo de instalação militar. Mas, conforme me aproximo, a luz começa a se dividir em várias outras, formando um padrão estranho, quase hipnótico. Eu nunca vi nada assim. As luzes piscam e giram, quase como se estivessem dançando no ar. Desligo o rádio para tentar entender o que está acontecendo e o silêncio que toma conta da cabine só aumenta a tensão. Minhas mãos suam e sinto o coração acelerar. Não posso tirar os olhos daquelas luzes, mesmo sabendo que deveria. Quando estou bem embaixo delas, as luzes simplesmente desaparecem. A escuridão volta a engolir a estrada e eu me sinto perdido, como se aquilo nunca tivesse acontecido, mas sei que não foi imaginação. Meu corpo inteiro está tenso, e aquela sensação de estar sendo observado não me deixa em paz. Continuo dirigindo, mas agora com um medo que não consigo sacudir. A estrada parece mais longa e cada sombra se torna uma ameaça. Aos poucos, o céu começa a clarear com o amanhecer, mas a sensação de que algo aconteceu, algo que não consigo explicar, não vai embora. Chego ao meu destino e encontro outros caminhoneiros. Decido contar o que vi, e para minha surpresa, todos já passaram por algo parecido. Luzes no céu, um brilho que parece vir do nada e a sensação de estar sendo vigiado. É noite de lua nova em Minas Gerais e a estrada parece mais deserta do que o normal. Estou a caminho de Belo Horizonte, levando uma carga de cimento. A viagem estava tranquila até a chuva começar, aquelas gotas finas que vão encharcando tudo devagar. O rádio não pega direito, só está emitindo um chiado constante e o cansaço começa a bater. A estrada, sinuosa e envolta por morros, torna a noite ainda mais escura, como se a escuridão estivesse engolindo o asfalto. De repente, algo estranho acontece. As luzes do caminhão começam a falhar,
piscando como se quisessem apagar de vez. Tento não pensar muito nisso, pode ser só uma falha elétrica, mas então vejo algo à frente, um clarão distante que não parecia ser de carro nenhum. Primeiro, pensei que fosse um raio, mas a luz estava parada, fixada no céu. Ela não fazia barulho, só iluminava a estrada de um jeito que parecia sobrenatural, como se estivesse esperando por mim. Chego mais perto, a luz fica mais intensa, quase cegante. Meus olhos ardem e o rádio volta a funcionar, mas agora com um ruído ensurdecedor. Minhas mãos suam no volante e o coração acelera. O ar dentro da cabine fica pesado, como se tivesse entrado em um freezer, e eu sinto uma presença, algo que não dá para explicar, mas que está ali na escuridão. Olho para os lados, mas a estrada está deserta, só eu e aquele maldito clarão. O instinto me manda parar, mas os pés continuam firmes nos pedais. A luz parece se aproximar, como se estivesse descendo do céu em minha direção. A estrada, que antes era um refúgio solitário, agora parece uma armadilha. Não sei como, mas sinto que não devo olhar diretamente para a luz. Tento manter a atenção no asfalto, mas os olhos querem desobedecer, como se algo me chamasse para aquela luz. De repente, o rádio faz um estalo e a luz desaparece. Fico ali, parado, na beira da estrada, tentando processar o que aconteceu. O silêncio é aterrorizante, só interrompido pelo som da chuva caindo suavemente no para-brisa. Sigo viagem, mas o medo não vai embora. As luzes da cidade surgem no horizonte, trazendo uma sensação de alívio. Mas aquela noite na estrada, as luzes e a sensação de não estar sozinho vão me perseguir por muito tempo. Depois disso, comecei a prestar mais atenção nos relatos de outros caminhoneiros. Muitos geram essas luzes em Minas, e todos falam da mesma coisa. Uma presença que te observa, te analisa e que parece saber mais sobre você do que você mesmo. A estrada nunca mais será a mesma. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.